Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30. E também depois esse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube. Todas as segundas-feiras nós trazemos aqui um tema onde nós vamos refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, procurando sempre um entendimento maior, para que a gente possa conduzir a nossa vida com mais segurança, com mais leveza, porque quando nós seguimos esses ensinamentos, nós estamos na certeza de que estamos no caminho correto, que nós estamos acertando o nosso passo, evitando os sofrimentos desnecessários na nossa escalada evolutiva. Então, toda semana a gente vem aqui para bater esse papo aqui, lembrando que vocês podem fazer perguntas, podem escrever as suas perguntas aí, as suas dúvidas, né? Podem participar aqui com a gente, também podem sugerir temas para o Evangelho, né? O Evangelho é muito rico e não há nenhuma situação da nossa vida que a gente esteja passando que não tenha uma palavra, alguma coisa, alguma instrução que esteja no Evangelho. Então, nós hoje trazemos um tema aqui muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a nossa proteção espiritual. A semana passada, a gente já tinha falado que ia procurar trazer esse tema e algumas pessoas nos procuraram pedindo para que trouxesse o tema, porque é muito interessante, né? A gente às vezes fala de anjo da guarda, fala de proteção, mas não entende muito bem o que é isso, né? Então hoje vai ser o tema da nossa noite. Não esqueça, depois esse vídeo vai ficar aqui na playlist do Instagram, ele vai também para a playlist do canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Não esqueçam de curtir, porque é importante, à medida em que vai tendo mais curtidas, o vídeo ele vai sendo melhor disseminado. E também compartilhe com aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você ama. É sempre muito bom a gente tá rememorando, as palavras de Jesus. Nós temos muitas saudades de Jesus, do seu amor, dos seus ensinamentos. E esse dia da semana que nós tiramos aqui para fazer essa reflexão é o momento que a gente fica mais próximo a Ele, próximo à espiritualidade. Então vamos começar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. E nós te rogamos, Senhor, que esteja no meio de nós, para que nós possamos discorrer o tema da noite, o nosso Evangelho, com toda a paz e com toda a harmonia. E assim é que nós iniciamos o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Já na semana passada, a gente tinha falado a respeito da prece, de como é que a prece ela é importante na nossa vida, e que Jesus mesmo se referia à prece, e ele falava que nós deveríamos nos colocar sozinhos em um lugar onde a gente pudesse bater esse papo com Deus, né? Porque a prece, ela, apesar de ter algumas fórmulas que são dadas, inclusive por sugestão dos espíritos ou do próprio Cristo, né? Porque ele deixou o Pai Nosso, que é fantástico. O Pai Nosso, ele qualquer hora a gente vai fazer aqui uma reflexão, porque no Evangelho segundo o Espiritismo ele está totalmente separado, e aí cada parte do Pai Nosso tem um significado muito grande. Às vezes a gente repete maquinalmente a prece e não é isso que faz com que o nosso coração se encontre com esse nosso lado superior da vida. Não é a repetição que vai fazer isso, mas sim a emoção. Como é que a gente lida com isso
dentro do nosso coração. Então Jesus, ele fala que para a gente estar entre nós e Deus, nós não precisamos de intermediários para conversar com Deus, né? Deus, ele habita em nós, ele é onisciente e onipresente. Nós não precisamos de nada disso. E São Paulo, quando ele manda uma carta aos Coríntios, que era a comunidade na época, ele fala aos seus discípulos e ele deixa um ensinamento a respeito das preces inteligíveis. E ele diz o seguinte: se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala sê-lo-á para mim do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, a verdade é que o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com o espírito que ocupa o lugar do simples povo, como dirá amém sobre a tua bênção, visto não entender ele o que tu dizes? Verdade é que tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E aqui ele está falando muitas vezes as pessoas que ficam fazendo preces em outras línguas. Tudo bem, você às vezes vem até aquele sentimento, mas a nossa inteligência, ela precisa saber, o nosso pensamento precisa acompanhar, né? Para que a emoção realmente tenha um raciocínio. Se a gente faz uma prece numa língua desconhecida, às vezes acaba virando uma mistura de palavras e nada vai dizer ao espírito. Então ele chama a atenção para que quando a gente ore, que a gente... Por isso que eu digo que a prece melhor é aquela feita com o coração. É aquela que sai do fundo da alma, é aquela conversa que a gente tem com o Criador ou com aquele a quem a gente está chamando na prece. Ah, mas com quem é que a gente fala na prece? E aí, hoje, ainda acompanhando esse tema, a gente vem falar dos anjos guardiões e os espíritos superiores. Quem é anjo guardião? Todo mundo fica perguntando, quem é esse anjo guardião? Eu conheço, eu sei o nome dele, eu preciso saber o nome dele? São tantas as perguntas a respeito desse tema que eu ouvi essa semana, então a gente trouxe aqui a instrução dos espíritos, que eles dizem que todos nós que estamos aqui encarnados, nós temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um bom espírito que nos tomou sob a sua proteção. Claro que é um espírito mais evoluído do que nós, que nos acompanha e ele vai cumprir junto a nós a missão como se fosse de um pai ou uma mãe junto a um filho. E ele tenta sempre nos conduzir no caminho do bem, do progresso, da nossa proposta encarnatória, para que a gente tome boas decisões na vida, né? E que nos ajude também nas provas da nossa vida, porque todos nós que estamos aqui passamos por provações, né? E ele se sente muito feliz quando nós correspondemos a essa solicitude dele, quando muitas vezes na forma de intuição, na forma de inspiração, a gente recebe um conselho bom. E ele sofre quando muitas vezes ele tenta nos aconselhar para que a gente não tome uma decisão errada e a gente vai lá e faz, né? O nome pouco importa. Provavelmente a gente nunca vai saber, né? Porque ele pode até ser um espírito que não tenha nenhum nome conhecido na Terra, né? E nem também a nós, né? Pelo menos enquanto encarnados que estamos. Então, como que a gente chama a esse espírito tutelar que nós temos, que todos nós temos? Nós chamamos de anjo guardião, o bom gênio,
né? Cada um usa um nome de acordo com a sua linha filosófica de vida, dá um nome. E não importa, ele estará sempre olhando por nós, independentemente se a gente sabe disso ou não. A Terra não é um planeta muito confiável de se viver, é um planeta perigoso, né? Devido à própria evolução dos seres que aqui vivem. Então, nós precisamos de direcionamento, nós somos ainda espiritualmente muito jovens. Então, nós precisamos, dentro da hierarquia espiritual, né? É como na família, o mais velho cuida do mais novo. E essa é a tarefa desse espírito, né? Mas, além dele, existem também esse espírito que é superior a nós, espíritos protetores. Quem são os espíritos protetores? Esses protetores eles já não são tão elevados quanto o nosso anjo guardião, né? Que nos tem como tutelados. São espíritos, nem por isso deixam de ser bons. São espíritos com quem nós convivemos em outras encarnações, em outras existências. São parentes, são amigos. Porque a nossa família espiritual, ela não é tão pequena quanto a nossa família aqui que nós estamos hoje encarnados. Ela é bem maior. Então, nós temos amigos, espíritos simpáticos a nós, que têm relacionamento conosco, que a gente não lembra aqui enquanto está encarnado, e eles estão desencarnados, então eles podem nos ajudar. Depois a gente troca, a gente desencarna, vai para lá e ajuda os que vêm, né? O regime é sempre de fraternidade, né? Por isso que eu sempre digo em todos os evangelhos, né, que os espíritos nos ensinam que Deus não separa as pessoas que verdadeiramente se amam. E a gente se ajuda, e muitas vezes nós encontramos com eles, com esses espíritos amigos nos sonhos. Muitas vezes a gente tem contato, a gente até lá no sonho até conhece, mas aqui na nossa vida de vigília a gente não lembra. Mas não é por isso que a presença e que a ajuda deles não sejam constantes na nossa vida, né? Eles também nos ajudam com seus conselhos, né? E às vezes até com alguma intervenção nos acontecimentos da nossa vida. Depois, nós temos, né, em outra escala, os espíritos simpáticos a nós. Quem são esses espíritos simpáticos? São aqueles que se ligam a nós por semelhança de gostos e tendências. Então, hoje nós temos um círculo de amigos, né? A gente fala que amigo a gente escolhe, a gente se une a pessoas, a grupos, aonde a gente tem afinidade de gostos, enfim, de tendências. Então, esses espíritos simpáticos, eles estarão perto de nós também por atração, né? Dessas tendências e desses gostos. Agora, os espíritos simpáticos, como eles estão ligados a nós por esses motivos, eles podem ser bons ou não. Aí vai depender do que? Da nossa conduta. Porque se eu sou uma pessoa que procura andar no bem, né, e fazer o bem e andar estudando, evoluindo, a gente acaba atraindo essa classe de espíritos também para perto de nós. Mas na medida em que nós muitas vezes nos entregamos a vícios, quando nós nos integramos, nos integramos com pessoas, com costumes, digamos assim, de mais baixo calão, são esses os espíritos que vão ficar também dentro da nossa órbita espiritual. Então, eles vão ser bons ou maus
segundo a natureza das nossas inclinações. Então, de acordo com o nosso comportamento, né? Existem também aqueles espíritos sedutores que ficam tentando muitas vezes nos tirar do caminho. Porque nós vivemos num mundo de provas e muitas vezes a nossa ação em determinado local, em determinada circunstância para o bem, pode incomodar alguém, né? O bem sempre incomoda quem está desviado do caminho. E aí eles podem, né, começar a sugerir maus pensamentos para nós. E sugerindo maus pensamentos, tentando nos desviar da rota, né? O próprio Jesus, enquanto encarnado aqui, não ficou isento à tentação. E qual que é a tentação? A tentação de se desviar da sua rota, do seu caminho, daquilo que você está fazendo de bom na sua vida. E aí, a gente pergunta, como é que fica então? Os espíritos vão ficar tentando e vão nos arrastar para o mal. Não vão arrastar, vai depender muito mais de nós do que qualquer outra coisa, porque, como já foi dito aqui várias vezes, existe uma lei no universo, que é a lei do livre-arbítrio. Nós estamos fazendo escolhas a todo momento. Então, nós temos uma proteção, sim, nós temos um guia espiritual, nós temos espíritos protetores que nos ajudam, mas eles não podem fazer nada diante do nosso comportamento. Se a nossa decisão for seguir um caminho tortuoso, eles não podem fazer nada, eles não podem ir contra o nosso livre-arbítrio. Ah, mas os espíritos estão tentando e eles não protegem. Eles protegem te dando bons conselhos. Aí você vai ver para que lado da balança que você vai pender. Quem é que você vai escutar? Se você vai ouvir o bom senso, se você vai na sua razão do seu propósito de bem, ou se você vai se entregar a algum prazer, algum arrastamento, sem medir as consequências. E aí, a gente sabe, né? A lei é de causa e efeito. Tudo que é plantado será colhido. E aí eles não podem fazer nada. Eles tentam. Sempre vão dar bons conselhos, sempre vão procurar nos desviar do caminho, mas muitas vezes, e na maioria das vezes que nós erramos e que nós temos que colher as consequências dos nossos atos, são por decisões nossas. O próprio ser humano é o causador das suas próprias aflições por causa das decisões erradas que toma, não é? Então, eles só vão ter acesso à nossa alma se a gente abrir a porta. É como eu falo, se alguém vem na tua casa e toca a campainha e você percebe que não é uma coisa segura, não é uma boa pessoa, você não conhece, você vai abrir a porta? Então, aí depende do dono da casa se vai abrir a porta ou não para aquele. Então, Deus nos deu um guia principal e superior, que é o nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. Agora, muita gente fala assim, quer dizer, então que nós temos um mau gênio. Sabe a história do anjinho e do diabinho? Muita gente fala assim, então a gente tem para contrabalancear sempre o anjinho e o diabinho. Não. Os maus espíritos, eles só nos procuram voluntariamente quando eles veem em nós alguma condição de ter acesso a nós. Agora, se a gente não tem acesso, se a gente não dá acesso,
Então nós não temos que ficar preocupados. Por isso que eu sempre falo, a preocupação nossa está centrada sempre em nós mesmos. É sempre procurar estar se observando e não observando o outro e nem a vida do outro. A gente já tem trabalho demais para olhar para a nossa própria vida. E nós temos que estar centrados no nosso eu o tempo inteiro. Vigilantes dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Porque nada acontece de uma hora para outra. Tudo tem um processo. A própria doença tem um processo. A depressão tem um processo. Tudo tem um processo. Tudo começa do pequeno. Uma separação é um processo. Então, por falta de atenção no processo da vida, é que muitas vezes nós nos equivocamos e cometemos erros. Vamos prestar mais atenção na gente. Vamos prestar atenção, exatamente, Patrícia. Tudo começa do pequeno. É que a gente muitas vezes coloca, né, a peneira para querer cobrir o sol e não quer enxergar. Mas tudo começa do pequeno. Um processo obsessivo também começa do pequeno. É quando a gente deixou alguma porta aberta de rancor, de mágoa dentro da gente. Um desejozinho ali secreto de vingança. Tudo começa pequenininho. E aí, dali a pouco, quando a gente vê, aquilo já cresceu, já se tornou um processo obsessivo, já se tornou uma doença, já se tornou uma separação, já se tornou tudo isso. Então, a proposta de Jesus é que a gente esteja olhando para nós. E a prece é um veículo maravilhoso para a gente fazer isso, porque é aquele bate-papo que a gente vai ter com a gente mesmo, com o nosso Criador. Né? Os bons espíritos, quando a gente se dispõe realmente a fazer a coisa no bem, em ter essa intenção boa, eles vêm nos ajudar. A lei do universo é uma lei de afinidades. Aí eu pergunto, o que é que você está atraindo para a sua vida? Aonde que está a sua vibração? Sua vibração está na paz, vivendo a paz dentro de você para que todo o seu campo fique em paz, para que os espíritos que trabalham nesse sentido estejam perto? Ou você está na revolta, ou você está no ódio. E depois vai reclamar, né? Além desses sentimentos começarem a repercutir, atrapalhando o seu aparelho físico, porque isso vai acabar caindo em algum órgão teu, isso também vai atrair a companhia de mentes que pensam da mesma forma. E aí, gente, para arrumar essa casa depois não é fácil. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. Aí vai ter que, muitas vezes, procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda espiritual. Então, é muito importante que a gente saiba que nós nunca seremos privados da assistência dos bons espíritos. Nunca. Nem do nosso anjo guardião, nem dos protetores, nunca seremos privados disso. Agora, depende de nós o afastamento do que é mal para a nossa vida. Não depende deles. Como muitas vezes a gente fala, não é São Miguel Arcanjo que vai vir na sua frente com a espada e afastar os teus inimigos. Vamos deixar os romantismos e as historinhas de lado. Não é ele que vem com a espada e retira. Isso é tudo uma figura alegórica. A gente pode rezar
para um santo da Igreja Católica, para São Miguel, para Jesus, para sua devoção? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. O Criador da vida estará ouvindo tudo o que você está pedindo. Porque ele está dentro, não tem como a gente se separar do Pai. A humanidade se perdeu depois que Cristo deixou o plano físico, quando disseram assim: o Pai está lá no céu. Aí nós nos perdemos, porque o céu ficou muito longe. Ficou muito longe. E não foi esse o ensinamento de Jesus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E nós também somos um com o Pai. Ora, se eu sou um com o Pai, ele está aqui o tempo inteiro. Nós somos como a gotinha de água no meio do oceano. Então a gente precisa mudar essa crença de que Deus está lá. Aliás, esse lá não existe. O que existe é a vida em todos os planos, em todas as dimensões. Não tem lá. Onde quer que nós estejamos, onde quer que o Espírito sopre, nós estaremos com Ele em nós e nós nele. E isso é muito bom, porque aí você agora sabe que nunca anda sozinho. E mais, além disso, ainda tem esses espíritos tutelares que estão tomando conta da gente. Muitas vezes nós é que nos comportamos como aquela criança em que o pai e a mãe quer dar a mão para atravessar a rua, tá tomando cuidado e a gente está esperneando lá no meio do caminho. Às vezes se joga no chão, esperneia. Nós somos muito infantis ainda espiritualmente. E nós precisamos aprender, porque através do conhecimento, tomando esse conhecimento, essa consciência, que a gente vai mudando o nosso proceder e vamos começar a nos comportar como espíritos imortais que somos. Não só como um cidadão brasileiro ou do planeta Terra, mas como cidadãos universais que somos. A prece que nós podemos fazer, inclusive ao nosso anjo guardião. Nós podemos fazer também aos espíritos protetores. Existe uma transmissão de pensamento quando nós pensamos neles. E sempre vem uma resposta. Às vezes não vem naquele momento da prece, vem depois. Às vezes a gente dorme e quando acorda, a gente acorda com aquela ideia brilhante, já sei o que eu vou fazer. Vocês acham que tudo a gente acha sozinho no universo? Não, nós temos ajuda a todo momento. O problema é que muitas vezes nós é que não sintonizamos o nosso aparelho, a nossa mente, a nossa vibração com a vibração do universo e desses espíritos que estão tentando nos ajudar. Quem dera a gente pudesse enxergar, né? No futuro, quando a Terra mudar de vibração, quem sabe? Mas a gente vê que a todo momento nós estamos acompanhados, como estamos agora nesse momento. Para quem trabalha na área espírita ou espiritualista, sabe muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes em trabalho a gente pôde vislumbrar tantas coisas num momento de prece, num momento de vibração. E é esse o convite hoje para reflexão. Quando você se sentir triste, amargurado, fraco ou com algum problema que precisa ser resolvido, peça conselhos ao seu anjo guardião. Peça conselho. Você não vai encontrar com ele,
mas alguma solução vai vir. Às vezes, vem nas formas mais simples possíveis. Às vezes ouvindo esse evangelho, às vezes abrindo um livro, às vezes numa conversa com uma criança, até numa música que a gente escuta. Às vezes vem uma letra que fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Alguém que fala alguma coisa pra gente. Os bons espíritos trabalham ao lado da providência divina. Por isso que a gente pensa que a providência divina é uma coisa tão fantástica na nossa vida que nós não recebemos nada além daquilo do que nós merecemos e também não sofremos além da conta. A providência é como se fosse, metaforicamente, né, os olhos de Deus olhando por nós a todo momento. E aí a gente vê que na vida não tem acaso. Tudo no seu tempo se cruza, tudo no seu tempo se encontra, às vezes se distancia. Muitas vezes nós não vamos entender toda a nossa proposta reencarnatória aqui, pelo menos aqui na vida física. Mas depois, no futuro, a gente vai ver, às vezes até aqui, nessa encarnação mesmo, a gente vê que coisas que nós já vivemos, pessoas que já encontramos e que hoje já nem estão mais convivendo conosco, a gente vê tanta coisa que nós passamos que foi tudo para o nosso bem, foi tudo para o nosso aprendizado. Porque os afastamentos também são necessários. Muitas vezes a gente estagna num ponto e nós precisamos seguir adiante, então muitas vezes nós precisamos desses afastamentos. Mas nada se perde, nada se perde. Quantas situações que a gente olha para trás e fala, ainda bem que foi desse jeito. A gente vai entendendo ao longo dos anos. E quando a gente estiver em outra dimensão, nós vamos entender melhor a nossa proposta aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que aproveitar o tempo que estamos aqui. E já que a gente não tem todo o processo na mão, que a gente peça então ao nosso anjo guardião, aos bons espíritos que nos assistem, para nos ajudarem na nossa jornada evolutiva. E nós vamos fazer uma prece. A prece que está aqui no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a prece aos anjos, ao anjo guardião e aos bons espíritos, aos espíritos protetores. Para que a gente, nesse instante, aprenda a se conectar com eles. Que fica mais fácil até, né, passar as mensagens para a gente quando o nosso coração está calmo, quando o nosso coração se abre para o entendimento. É nessa hora que Deus fala conosco através deles. Deus fala e age com a gente através da outra pessoa, que cada um de nós somos um pedacinho dele. Então Deus age no mundo através de nós. Então vamos fechar os nossos olhos e pedir então, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal.
esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digna da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus, assim seja. Assim seja, e que nesse momento você fique aí junto aos seus espíritos protetores, que com certeza estão felizes porque você ouviu isso e agora consciente, fica com acesso melhor para os conselhos que muitas vezes eles têm para passar para você. Nunca se esqueça que nós não estamos sozinhos e que o nosso Pai, o anjo guardião, os nossos espíritos superiores estão a um pensamento, a uma oração de distância. Tenha uma excelente semana e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com o nosso Evangelho Online. Um beijo no coração, que Jesus nos abençoe a todos.